Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Central do REIT. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. No episódio de hoje nós vamos falar quais são os setores de REITs que mais valem a pena investir. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Ismael e o Joaquim. Beleza, galera? Como é que vocês estão? Beleza, bom, Lucas? Bom, hoje vamos falar de um assunto que rende bem, hein? São os setores. Eu queria já saber, assim, de primeiro com vocês, o que são esses setores, assim, que falam em REITs? Cara, setores são uma forma da gente dividir as empresas, né, os REITs, que têm as mesmas características. Então, aqueles REITs, por exemplo, que têm imóveis concentrados em escritórios, ou em hotéis, ou sei lá, em varejo. Então, essa classificação ajuda o investidor a comparar empresas do mesmo setor, né? Empresas da mesma categoria. Tanto é que existem alguns REITs que não se encaixam em nenhum setor, né? WP Carrier, por exemplo, é um desses, né? Que tem de tudo lá dentro. É industrial, varejo, residência estudantil, casa, apartamento, enfim. E aí entra no que a gente chama aí de diversificados, né? Porque não tem uma característica predominante nele. Massa. E assim, já que a gente está falando do que são os setores, quais são os setores que a gente tem nos REITs? Olha, são 10 ou 12 setores, né? Depende muito da classificação, né? Porque porque a gente, pessoalmente, a gente gosta muito da classificação da NAREIT, que é a National Association dos REITs. Mas você tem a Royal Capital, que faz a classificação deles, você tem a iREIT, que faz a classificação deles. Mas a gente adota da NAREIT, que aí são os 10 principais setores, né? É lógico, excluindo ali, tem mortgage também, que são os de hipoteca. Mas aí a gente tem data center, infraestrutura, principalmente ali de antenas de celular, residencial, escritório, healthcare, varejo, florestal e assim por diante. Hospedagem. Tem muito setor. Massa. Assim, eu acho que assim como eu também, muita gente nem imagina que REIT tem tanto setor, até porque a gente tem esse hábito de comparar o REIT com os nossos FIIs daqui, né? E qual que é a vantagem de REIT ter tanto setor assim? A principal vantagem, no meu ponto de vista, é a diversificação, a opção que você tem, né? Então, quanto mais opção, melhor, né? Você pode diversificar, você pode montar uma carteira mais diversificada, né? Tendo essas opções. E descorrelacionada também, né? Para entender o que é a importância da correlação, imagina que de repente eu sou dono de 50 apartamentos, eu tenho um portfólio grande pessoalmente às vezes, mas está tudo concentrado em apartamento, entendeu? Se vier uma crise, de repente, ou está tudo concentrado numa cidade, uma crise naquela cidade, eu tenho uma grande chance, né, de perder dinheiro ali. Então a gente faz isso que é descorrelacionar. Então você tem alguns REITs que tem uma correlação quase zero, que é o caso, por exemplo, REIT de infraestrutura, no caso de SBA, quando a gente correlaciona ele com o REIT de hotel. Então, não influencia um no outro. Então, o que afeta os REITs de hotéis, necessariamente não vai afetar em nada esses REITs de antena, por exemplo. Mas então, na teoria, você fica menos exposto às crises. Exatamente. Uma crise pode atingir um setor e não atingir outro, então, na teoria, seu patrimônio ele fica um pouco mais blindado. Exatamente. Massa. E assim, já pegando o gancho sobre isso, então o que você acha? Tem um número certo de setores que eu tenho que investir? Eu devo investir em um ou dois ou mais? Como é que vocês acham que é um jeito mais balanceado de fazer isso? Você tem, na minha visão, as pessoas quando começam, elas têm isso, né? Acham que eu preciso ter REIT de todos os setores. E não é uma verdade, né? Você tem setor que, na minha opinião, o risco não vale a pena o retorno que ele tem para me dar, entendeu? E você tem setores que às vezes tem um risco menor e o retorno também menor. Vai muito do investidor, mas o ideal é ali na minha visão, né? E até o que é uma coisa que Ray Dalio fala, né? Que de 8 a 12 ali, se você fizer essa descorrelação entre eles, já é suficiente, né? Não de 8 a 12 setores, 8 a 12 empresas. 12 a 12 REITs. Que estão distribuídos dentro desses setores. Mas você tem alguns setores que tem subsetores dentro deles ainda, né? Caso de residencial. Residencial, você ainda tem residencial de apartamento, residencial de casa, casa manufaturada, residencial... Na hospedagem, por exemplo, você tem resorts, cassinos, né? Hospedagem focada para negócios. Então,
Entendi. Até no próprio setor existem setores Exatamente. dentro do setor ali que você pode diversificar também. Exatamente. E assim, já aproveitando que você usou esse gancho aí de quem está começando, quais setores que foram alguns que vocês mesmos começaram assim? Cara, eu comecei, eu acho que com varejo. Se eu não me engano, o primeiro REIT que eu comprei foi o Realty Income. Ele tem um código dele, é a letra O, o código, né, para você comprar. Acho que foi esse. E o que te levou a comprar isso aí? Na época, cara, eu comecei como todo mundo. Né? Vamos testar se esse negócio dividendo aqui mensal. se o dividendo vai cair direitinho, se isso daqui é um... Então, ele tem essa característica, é um dos poucos REITs que pagam dividendo mensal e ele tem um contrato interessante, né? Triple Net Lease, era mais seguro. Então eu falei, cara, vou comprar isso daqui porque ele aparentemente é um REIT mais seguro e paga dividendo mensal. Vamos ver se foi isso que me levou a comprar. E vocês, meu, como é que foi? O primeiro que comprei, que eu lembro aqui, primeiro foi um ETF, né? Porque é o natural a gente começar a ir por ETF, porque mais REIT mesmo foi o Federal Real Trust. Que ele é um REIT, apesar de ser de varejo, ele tem um portfólio muito diversificado. Eu sempre gostei muito de olhar até para as empresas brasileiras questão de gestão, né? Se os gestores se eles têm um foco realmente na empresa, se existe ali muito giro de gestão. E o Federal Real Trust é um REIT muito antigo, né? Inclusive ele é o que a gente chama de Dividend King. São 53 anos aumentando o dividendo aí sem parar, né? Então isso mostra o quanto que eles têm crescido aí. E aí foi, se eu não me engano aqui agora de cabeça, foi o primeiro REIT que eu coloquei na carteira. Que massa. E assim, tem algum setor que já surpreendeu vocês assim positivamente desde que vocês começaram a investir? Hoje em dia o setor que mais me surpreende acho que é o industrial, né? Mas são setores de tecnologia. O industrial eu vou falar um pouco aqui, mas setor de tecnologia como data center. Quando eu comecei, eu lembro lá no comecinho, eu olhava para data center do mesmo jeito que muita gente olha hoje. Achava que um data center é um HD externo que só armazena informação. E aí quando eu comecei a estudar e vi como eles realmente obtêm receita, como eles crescem, aí eu vi que o negócio é muito maior do que... E realmente eles têm crescido muito. Tirando 2018, que eles tiveram uma queda muito brusca, em todos os outros anos eles apresentaram uma performance muito melhor até do que o índice geral ali, como o VNQ. Mas hoje o que mais vem me surpreendendo é o setor industrial, e não só pelo crescimento, que apesar de não ser o maior crescimento dos REITs, é um setor em que todo mundo que hoje quer ter um galpão industrial. Até os próprios shopping centers já vem transformando o seu espaço em galpão industrial, para a gente ter uma ideia, e galpão de distribuição. Né? E até dentro do setor industrial tem um segmento de cannabis, né? Então esse subsetor me surpreendeu positivamente, cara, porque ele disparou e só vem subindo, né? Então uma indústria nova e com bastante investimento e com um retorno bem interessante. E um outro também, vamos dizer, mais recente da pandemia, que me surpreendeu positivamente por conta da recuperação, foi o setor florestal. Né, porque ele é um setor, são REITs muito dependentes de construção de casas, como a gente já falou em outro podcast, e no meio da pandemia ninguém esperava que ia ter um aquecimento nesse mercado. Né? E foi isso que aconteceu com o movimento de home office, muitas famílias procurando mudar de apartamentos para casas, uma demanda maior para a construção de novas casas, e ele recuperou muito rápido. Isso me surpreendeu positivamente. E agora já falando do oposto, e negativamente, tem algum setor que surpreendeu vocês negativamente? Eu não vou dizer que me surpreendeu, porque eu já esperava um pouco, né? Que é o setor de hotel, né? Que é um setor muito endividado. Você tem alguns hotel REITs lá que não tem tanta dívida, como é o caso de HST, PK, mas no geral é um setor que tem uma dívida muito grande, uma margem de lucro pequena, né? Eles precisam manter uma ocupação mínima ali de 50% em média para operar no 0 a 0 praticamente. Então, quando vê a crise ali, e até hoje é o setor que mais sofre aí, né? Lembrando aqui talvez também o de shoppings, né? A gente não esperava que ia apanhar tanto, embora é uma tendência aí mais ou menos desde 2016 que o setor não tá indo tão bem.
mas a pandemia castigou esse setor e muitos deles não conseguiram se recuperar ainda. Mas quando você fala dos malls ou dos shoppings? Dos como é que se fala? Aqueles malls mesmo. Os malls. O meu foi muitos shoppings ancorados lá nos Estados Unidos, né? Porque tem que fazer essa diferença que muita gente não sabe, que o que a gente conhece como shopping aqui no Brasil, esse modelo, Iguatemi, enfim, lá são os malls. E lá o que a gente chama de shopping são os shoppings ancorados, que são aqueles centros que tem ali geralmente um grande supermercado, um grande estacionamento, entendeu? Esses realmente eu não esperava que fosse apanhar tanto e até hoje, né, eles ainda estão aí com valor bem abaixo do que se espera, né? Em grande parte porque as pessoas elas ainda não têm essa tendência de fazer compra de supermercado por internet, né? E aí eles acabam ancorando ali aqueles varejistas que estão próximos pela circulação de pessoas. E falando muito em relação a gente bateu aí na pandemia, etc. Tem algum setor que ele tende a ser mais seguro? Tem assim, nos REITs tem espécies de contratos diferentes, né? Então tem um tipo de contrato que se chama Triple Net Lease. São contratos mais longos, onde o inquilino ele é responsável por todas as despesas de manutenção, né, os impostos e outros tipos de despesa. Então o que acontece? Tende a ser mais seguro, porque para um REIT alugar o seu imóvel para essas empresas, o critério de seleção é um critério mais elevado, você está entendendo? Os contratos são maiores também, então tende a ser mais seguro empresas que adotam esse tipo de contrato. Que em muitos casos vira até um setor, né? Um subsetor. Subsetor Triple Net Lease, são empresas que utilizam esse tipo de contrato. Nossa. E o contrário também, tem setor que tende a ser mais arriscado? Cara, hoje eu vejo que o setor com maior risco é o mortgage, né, que são as hipotecas. Por que isso? Primeiro, porque é muito difícil você avaliar. Então, dentro de REITs de hipoteca, tem muitos instrumentos financeiros diferentes e eles precisam usar derivativos também, porque eles são muito influenciados pela taxa de juros. Então, o que acontece? Mudanças de taxa de juros bruscas vão impactar esses REITs. Então, eles precisam utilizar derivativos financeiros. É mais complexo para um investidor analisar esses REITs. Então, eles se tornam também mais voláteis. Isso daí... E ao longo do tempo também, nos últimos anos, o retorno deles não foi tão bom quanto dos equity REITs, como a gente fala. Então, para o investidor iniciante, esse seria o mais arriscado, porque é difícil de avaliar e é mais volátil, né? Não que volatilidade seja risco, não é isso. Mas para o investidor iniciante, isso daí traz um certo desconforto, um certo pânico e ele acaba fazendo besteira. Então, esse seria um setor que a gente está fora, por exemplo, né? Eu acho que o Ismael também, mas eu não tenho um REIT de hipoteca na minha carteira. É interessante porque os REITs de hipoteca eles acabam pagando os maiores yields, né? Exatamente pelo risco que eles possuem, né? O investidor acaba saindo ali deles e com isso a cotação cai, mas o yield sobe, né? Já que os dois é inversamente proporcional. Mas é isso que o Joaquim falou, né? Eles têm, na minha opinião, eles têm mais risco do que benefício, né? Já que se a taxa de juros cai, a tendência é as pessoas refinanciarem os imóveis. Se a taxa de juros sobe, eles acabam perdendo aquela diferença ali entre os que eles pegam e o que ele empresta para as pessoas. O spread cai, né? O spread cai. Então, assim, eles têm muito mais risco do que benefício, na minha opinião. Entendi. E assim, por exemplo, tem uma pergunta que parece um pouco óbvia, né? Vale a pena você ficar tentando acertar qual setor que vai subir? Por exemplo, veio a pandemia. Obviamente, ninguém vai usar mais hotel, já sei que aquele setor vai cair. Tecnologia, todo mundo está usando mais, vale a pena investir. Então, assim, vale a pena para o investidor ele ficar nessa ansiedade de tentar acertar o setor que vai subir, vai cair? Ou vocês acham que isso não é uma coisa tão relevante de ficar toda hora nessa busca incessante de setor? Eu acho que tem dois modos aí de responder a tua pergunta, né? Primeiro,
Você tem setor que realmente está em tendência de alta, que é o caso do setor industrial. Pô, com o avanço do e-commerce, entendeu? As pessoas consumindo mais, principalmente nos Estados Unidos, a necessidade de se fazer entrega cada vez mais rápida, né? Porque as empresas lá, elas estão num ritmo que, pô, você compra hoje mesmo você já recebe a sua encomenda. Então você tem uma necessidade muito grande desses galpões de distribuição de mercadorias. Então é lógico, dentro do setor industrial a tendência natural é que ele continue crescendo nos próximos anos. Você tem o setor de data center com o aumento do fluxo de informação, a tendência é com que eles cresçam também, né? Mas você tem alguns setores que as pessoas querem buscar aquela rentabilidade ali de curto prazo, né? Eu quero entrar no setor de hotel ali para pegar no curto prazo uma subida dele, entendeu? Mas o mais difícil, na minha opinião, do que pegar a entrada de curto prazo é você saber o momento de sair, entendeu? Porque pode ser que ele suba um pouco no curto prazo e volte a cair. Isso é comum nos REITs, né? Já que isso é renda variável que a gente está falando aqui também, né? Mas você acha que vale a pena ficar, tipo assim, levar isso muito em consideração na hora de investir em REITs? Por exemplo, ficar sempre antenado em qual que é a tendência do setor? Para o longo prazo, eu acredito que sim. Então, assim, por exemplo, igual eu te falei aqui, setor industrial. Pô, eu invisto em setor industrial porque eu vejo a demanda dele para o longo prazo, entendeu? Essa tendência que a gente vê, isso é importante a gente saber analisar ela também. Agora, tentar pegar esses pequenos oscilações de curto prazo, movimento de curto prazo, e não é que seja errado, tá? A pessoa pode até tentar fazer isso, mas ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo. E assim, tem algum setor ou alguns setores que eles normalmente já são mais valorizados, ou eles já são mais buscados também por si só? Tem algum setor que ele transparece mais segurança, eles já são mais buscados? Ou não? Ou sempre vai ter essa variação do que está acontecendo no cenário mundial mesmo? Tem um setor que é o de residencial, principalmente apartamento, que ele sempre se manteve ali muito valorizado, né? Exceto ali na crise subprime, e agora alguns REITs de apartamento acabam sofrendo muito porque com medo dessa tendência do home office, as pessoas migrarem aí para o interior, eles estão com problema também no contrato, né? Que várias renovações de contratos estão precisando ser feitas a um valor mais baixo do que o anterior. E depende do mercado também, e né? depende muito do mercado também, né? Porque nos Estados Unidos você tem o mercado primário, que são aquelas grandes cidades, o mercado secundário. Mas, em geral, o investidor ele tem buscado, historicamente se mostra aí, é um setor que tem uma busca muito grande. Mas você acha que isso é um senso comum irrelevante ou realmente faz sentido mesmo o cara que ele está começando a buscar esse tipo de setor? Olha só, na minha opinião, aquilo que a gente falou anteriormente, quando a gente começa, é muito mais fácil a gente começar pelo setor industrial. Hoje, olhando, né, apesar de eu vejo que o senso comum, né, e até eu comecei pelo setor de varejo, porque a gente pensava shopping center, não sei o quê, mas o setor residencial é muito mais simples de se entender, né? Pô, entender como a gente falou outra vez, né? Em algum momento da minha vida eu tive que escolher uma casa, um apartamento, algum lugar para morar, uma kitnet para comprar, para alugar, enfim. E aí a gente consegue entender essa lógica, né? Da localização, do aluguel, do retorno que aquele aluguel te dá, entendeu? Reajuste de contrato. Então, isso para o investidor que está iniciando, o setor residencial ele é muito mais palatável até para entender. E assim, a gente está falando de setores que normalmente eles já são mais valorizados. Só que em 2020, agora nessa pandemia, teve algum setor que especificamente em 2020 valorizou muito? Sim, teve... O que mais valorizou mesmo foi o setor de data center, né? Apesar de cair ali no final. Mas dentro do setor industrial, você tem que seguir um subsetor, que é o setor de cannabis, né? Esse setor foi imbatível, né? Os dois REITs que mais se valorizaram foi desse setor, que é Innovative e Power REIT, porque... principalmente agora com a vitória aí do Biden, né? Você tem expectativa que vai se ampliar ainda mais ainda a liberação da maconha nos Estados Unidos. Mas eu fiz até um vídeo explicando um pouquinho mais alguns desafios que esses REITs têm pela frente, né? Olha aí que bom, hein? Bom que já assiste, já pega o gancho para assistir. Né? Mas assim, se a gente está falando que tem esses setores que valorizaram na pandemia, existem setores como esses que vale a pena investir só na pandemia ou você acha que é uma coisa que veio na pandemia, mas veio para ficar? Ou tem algum setor que sim, vale a pena investir mais nessa época que ainda estamos vivendo de pandemia? Então, acho que quando você investe em REIT, você investe por longo prazo, né? Então, assim, se eu for tentar pegar essas variações de curto prazo, é muito melhor a gente olhar ativos que têm uma volatilidade muito grande. E aí tem gente que opera aí mini índice, enfim.
Por longo prazo, eu prefiro olhar setores que tenham uma proposta de crescer, né? De continuar crescendo de uma forma resiliente, né? O que a gente fala? A Americold, por exemplo, que é um REIT de industrial que ele trabalha com galpões refrigerados. Ninguém vai parar de comer, né? Então, a gente só para de comer quando morre. Então, é um REIT que ele tem uma tendência de se manter crescendo, apesar dos desafios que ele possui. Você tem o setor industrial, todo mundo, né? Vai em algum momento precisar alugar um apartamento, uma casa, né? A população tende a se manter crescendo. Então, você tem alguns setores que, pela própria característica deles, eles são mais resilientes aos ciclos econômicos. E tem algum erro comum que as pessoas, no iniciante ali, normalmente ele comete para escolher algum setor? Eu acho o seguinte, cara, o iniciante ele sempre quer comprar barato, né? Então ele sempre, já tem um termo que a gente usa, é uma pergunta recorrente. Qual é o setor que está mais descontado? Né? Então ele acha que vai comprar aquele REIT que está super barato, entre aspas, e vai ganhar dinheiro. Mas geralmente ele acaba comprando alguma coisa ruim, né? Algum REIT bem endividado, com vários desafios, e ele vai comprar barato e aquilo não vai subir, e de repente para de pagar dividendo também, e sabe? E vai ficar ali parado na carteira dele, de repente começa até a desvalorizar. Então talvez eu acho que esse seria o erro do iniciante mais comum, assim, querer comprar pechincha, mas sem entender o que é essa pechincha, né? Que seria uma pechincha, no nosso ponto de vista, seria comprar uma coisa boa a um preço barato e não comprar uma porcaria a um preço lá embaixo. Uhum. Mas na minha opinião, o maior erro campeão é buscar yield alto, né? Primeiro explica para nós o que é yield. O yield, o que é? Você recebe ali o dividendo, né? A empresa te paga ali, ela obtém os lucros dela, né? Oriundo do aluguel, e ela distribui isso para o acionista na forma de dividendo. E esse yield ele é calculado com base na cotação. Então o yield ele é a cotação, ele é o valor pago em dividendo dos últimos 12 meses dividido pela cotação, né? Então, ou seja, quanto maior a cotação, menor é esse yield. Quanto menor a cotação, maior o yield. Essas são métricas ali inversamente proporcionais. Então o que acontece? Se a cotação sobe muito no curto prazo, a tendência é o yield cair, né? Então é aquilo que eu falei, por exemplo, se eu tenho uma cotação de $100 e ele tem um yield de 10%, significa que ele pagou $1, $10, né? Nos últimos 12 meses. O investidor iniciante ele procura muito esse yield alto, né? E o yield alto ele já vem exatamente disso, porque a cotação está caindo, né? Ou seja, o mercado está fugindo daquele REIT. Porque acho que o maior erro do investidor iniciante é ele olhar lá para o home broker, olhar lá, tem um dividendo de 10%. Só eu estou vendo aquilo, entendeu? Ele acha que ninguém mais no mundo está vendo aquele yield. Descobriu o ouro ali. Ele acha que ele descobriu sozinho aquele yield de 10%. No mercado americano inteiro, o mundo inteiro não está vendo aquele yield de 10%. E aí ele acaba comprando e não vê o risco que tem atrelado naquele investimento ali. E a probabilidade dele perder o patrimônio principal dele, né? Massa. E assim, quais são os setores ou qual setor vocês acreditam que agora em 2021 vai dar uma valorizada aí também? Cara, olha, um dos setores que eu acho que ainda pode subir seria o florestal, por conta dos incentivos econômicos que o Biden tem sinalizado, né, por manter também a taxa de juros baixa. Então isso daí vai demandar... pela demanda também de casas novas. Demanda, né? de casas novas, exatamente. Então, a gente acredita, né? Se confirmar esse cenário aí, podem ser REITs que vão continuar valorizando, né? Na recuperação do setor aéreo, né? Com essa vacina dando certo, todo mundo sendo vacinado, viagens aéreas voltarem ao normal, com certeza isso daí vai beneficiar também o setor de hospedagem, tá? Especificamente aí as viagens para lazer, então resorts, cassinos, isso deve dar uma impulsionada. Eu acho que o investidor tem que ficar com o olho aberto no setor de hospedagem, porque tem muitas opções. Então, como o Ismael falou lá no começo, existem
alguns deles que são bem endividados, que são os menores. Então, os menores REITs do setor de hospedagem geralmente são os mais perigosos. Então, o investidor deveria procurar os maiores, né? Os 5 maiores têm menos risco do que os menores. Diga lá outros setores, Ismael, que você está pensando aí. Eu penso em shopping ancorado, né? Esses de supermercado, que eles tiveram uma queda muito grande, muito inquilino pedindo falência, né? A Love pediu falência, enfim. E acaba que eles têm sofrido bastante nos últimos, principalmente 2020, né? Mas é como eu falei, né? A tendência natural é que as pessoas continuem fazendo as suas compras no supermercado e com o tempo esses shopping ancorados voltem a apresentar a circulação grande de pessoas, né? Mas é lógico, isso a gente tem que analisar um por um, né? Porque você tem alguns aí que tem muitos inquilinos com processo de falência. Massa. Então, assim, tem muito setor que a gente acredita que com essa vacina, tudo dando certo agora, a gente vai se recuperar. Isso é uma verdade? Por exemplo, igual você citou, a questão de lazer, de resorts, cassinos. Tem esses setores assim que perderam muito com a pandemia, que com a chegada da vacina é um pouco óbvio que ele vai ter uma retomada, que são setores que a gente tem que estar atento para essa retomada, ou não significa que vai ter realmente uma retomada? Dentro do setor você tem que ver os casos específicos, como eu falei. Não é uma unanimidade, o setor inteiro vai... Você tem que pensar ali, quem está menos endividado, né, quem tem um caixa bom para honrar a dívida aí durante, sei lá, 18 meses, 12 a 18 meses, que é um tempo que dá para você... que a gente acredita, né, que vai ser resolvido esse problema da pandemia. Então... E você escolhendo os maiores, né, não indo muito para os menores, então acho que tem uma perspectiva melhor. E tem alguns setores pouco conhecidos também que tem bons REITs ali, que as pessoas normalmente não olham, porque tem, como a gente falou, né, os iniciantes eles procuram ali os setores mais badalados, mais conhecidos, mas tem setor também escondidinho ali que tem uns REITs bons que a galera normalmente não olha? Cara, eu vejo o seguinte, não é bem setor desconhecido, mas REITs desconhecidos. Então, geralmente, os menores REITs em capitalização de mercado são os mais desconhecidos. A gente tem no universo, na indústria de REITs, tem, sei lá, perto de 300 empresas. Então, as menorzinhas, geralmente, são as mais desconhecidas. Até porque até 2020 a melhor rentabilidade foi de um REIT microcap, né? Um REIT minúsculo, que é o Power REIT, aí, com mais de 180% em 2020. Mas... você tem muito setor aí que tem REIT ainda, o de cannabis, por exemplo, são REITs que acaba que são bem desconhecidos, né? Você tem alguns REITs que não é tão conhecido pelo público, mas que eu acredito que eles têm uma excelência muito grande de portfólio. Por exemplo, a Green, né? Que é um REIT, o código dele é ADC, eu já comentei ele algumas vezes, mas ninguém nunca me pergunta sobre ele, por exemplo. Na minha opinião, é um dos melhores REITs do setor de varejo, entendeu? Você tem REIT, por exemplo, escritório, todo mundo sempre procura aqueles REITs de Nova York, né? Eu quero um REIT de Nova York, SL Green, Vornado, mas você tem o Equity Commonwealth, por exemplo, que é um REIT gigantesco em caixa. Ele tem caixa para comprar outros REITs só com o que ele tem de dinheiro no banco, entendeu? Então, você tem muito REIT ainda que é muito desconhecido do público em geral, e que eu falo isso porque assim, a gente praticamente não vê ninguém perguntando ou comentando sobre eles, entendeu? Massa. E assim, pra gente encerrar nosso episódio de hoje, qual que é o nosso resumão, o nosso ensinamento aí sobre setores que valem a pena a gente investir? Cara, uma primeira coisa, você tem que investir no que você conhece, não é? Então, a gente sempre recomenda que as pessoas comecem a estudar setores mais fáceis. Então, setor residencial, setor de alta armazenagem, são setores fáceis de você compreender, né? Alugar uma casa ou alugar ali um espaço para você colocar o seu... itens pessoais, isso é uma dinâmica de negócio bem fácil. São métricas mais fáceis de você analisar. Então, estudando esses setores, você pode pensar um ou outro para começar a investir, né? Para colocar o pezinho ali no universo dos REITs. E também a gente tem... acho que o investidor ele tem que entender que você tem setores, por exemplo, você tem ETFs para eles, né? Então, eu gosto do setor, por exemplo, eu gosto do setor industrial, mas eu não sei analisar REITs industriais. Você tem ETF como INDS. Eu gosto do setor residencial, você tem um ETF, RES. Eu quero REITs mais contratos seguros, ETF NETL. Então,
É tanta coisa que a gente tem nos Estados Unidos que eu sei que é comum a gente chegar e não saber analisar, né? E é lógico, não é tão fácil assim, né? O caminho é fácil, mas é difícil. Mas... E aí o investidor pode gostar, de repente, se identificar com o setor, entendeu? Mas o principal ensinamento que eu tiro, e que eu já tirei isso da minha vida, é evitar muito alguns preconceitos, né? O que são os preconceitos? São conceitos que eu formo antes de analisar os dados realmente, né? Eu vejo pessoas falando assim, o varejo vai voltar porque eu vi estacionamento cheio de carro, entendeu? Eu vi a loja cheia de gente ali, então quer dizer que agora o varejo vai voltar, entendeu? Eu acho que a antena vai acabar, por quê? Porque eu acho que vai acabar as antenas de celular no mundo. Uma hora vai acabar, entendeu? Mas tem que ter, não tem muito dado palpável. Então eu acho que uma coisa que o investidor tem que ter até para analisar os setores é buscar sempre referências até científicas, né? Senão a gente fica igual isso, né? Não, eu acho que a Terra é plana, eu acho que vacina não presta, entendeu? Então a gente precisa ter dados ali também até para embasar a nossa tese de investimento. Massa. Galera, que episódio incrível. Agora a gente esclareceu bastante o que são os setores, quais são os setores que vale a pena investir. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até o próximo. Até a próxima. Valeu. Valeu.